Estela, como que eu monto a minha carteira de fundos imobiliários? Muitos de vocês têm pedido no Instagram e nos comentários aqui no YouTube, e é isso que eu vou entregar para vocês no vídeo de hoje. Como eu monto a minha carteira de fundos imobiliários. Eu peço a você o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo. Toda terça e quinta tem vídeo novo no canal e toda segunda-feira tem live às 8 da noite. Se você gosta dos meus vídeos, eu peço que você se inscreva no canal e que mande esse vídeo para os seus amigos para me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também tô no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo tem um link na descrição para você me seguir por lá. Antes da gente entrar na montagem de carteira de fundos imobiliários, é importante lembrar que o primeiro passo é você decidir a sua alocação macro. Diversifique a sua carteira. Existem riscos que a gente nem sabe que existem. Então, o único almoço grátis no mercado é a diversificação. Decida o quanto de renda fixa você quer, o quanto de renda variável. Dentro de renda variável, se você vai ter ações, FIAGRO, FIINFRA, fundos imobiliários. Se você vai também investir no exterior. Então, é muito importante você diversificar e definir, antes de montar a sua carteira de fundos imobiliários, qual a sua alocação macro. Esse é o passo 1. Depois de definir isso, você precisa entender o que você não vai comprar. Passo 2 é isso, definir o que você não quer na sua carteira. No meu caso, eu não compro fundos imobiliários monoativos, monoinquilinos, fundos de hospital, fundos de agência bancária, fundos educacionais puros, fundos de hotel, ainda não compro, ainda não acho interessante, e fundos de gestoras ruins com movimentações duvidosas. O terceiro passo é saber o que comprar. Eu só compro fundos imobiliários que tenham 3 pilares: qualidade, capacidade de gerar renda e preço. Passando por esses 3 passos, aí sim a gente vai para o passo número 4, que é a montagem de carteira de fundos imobiliários. E aí é a gosto do investidor. Você que é cotista de fundo imobiliário pode montar de uma maneira diferente da minha. Existem pessoas que escolhem, olha, eu vou ter 2 fundos de logística, 2 fundos de shopping, 2 fundos de laje, 2 fundos de papel. E é isso. E não existe o certo ou o errado. Mas eu monto a minha carteira de acordo com o risco. A montagem da minha carteira é feita de acordo com a estratégia da pirâmide de risco. A pirâmide funciona como uma balança entre risco e retorno. Ela é dividida em base, meio e topo. Na base, eu vou ter fundos com risco menor, automaticamente, porque não existe almoço grátis no mercado, a não ser a diversificação. O dividend yield é mais baixo. São fundos mais sólidos, mais estáveis, que vão me entregar dividendos mais perenes, sem sobressaltos. No meio, eu vou ter fundos imobiliários com um risco mediano, nem tão arriscado quanto o topo, mas também nem tão seguro quanto a base. Por isso, eles vão me entregar um yield maior do que a base, mas não tão alto quanto o topo. E no topo, eu vou ter fundos imobiliários mais arriscados e, consequentemente, justamente por serem arriscados, eles vão me pagar um yield muito maior. Todo investidor deve ter fundos de base na sua carteira, porque os fundos imobiliários de base, eles mantêm um fluxo constante de dividendos. Eles te dão tranquilidade. Quem investe em fundo imobiliário quer renda recorrente mensal. Em algum momento da sua vida, você vai precisar desses rendimentos para viver. E é isso que esses fundos imobiliários vão entregar. Estela, quais são os fundos imobiliários de base? São os fundos de fundos que têm como estratégia principal renda, os fundos imobiliários híbridos, mas não se confunda, por exemplo, com um TORD. O TORD é um híbrido altamente arriscado. Fundos híbridos como a LZR, TRXF, HGRU, fundos imobiliários de logística, fundos imobiliários de shopping e fundos imobiliários de papel high grade com histórico. Esses são os segmentos que se encaixam na base da pirâmide. A porcentagem máxima em cada ativo que está em base, que eu coloco na minha carteira, mas prestem atenção, o máximo é 10%. O ideal é que você mantenha até um patamar mais baixo, não chega a 10%, mas 10% é o máximo, tá? No meio da pirâmide, a gente vai ter fundos imobiliários que estão no meio termo. Eles elevam o dividend yield da sua carteira sem ter tanto risco. Os setores de fundos imobiliários que eu coloco no meio são lajes corporativas, FOFs, que tem como estratégia ganho de capital, e fundos de papel middle risk, que tenham um bom histórico. Para os ativos de meio, eu coloco no máximo de 6 a 7% em cada ativo.
No topo da pirâmide, a gente tem ativos que entregam um dividend yield maior, mas que possuem mais risco. Mas como a gente fez aquele estudo de qualidade, capacidade de gerar renda, a gente não tem o risco da ruína. Os fundos imobiliários que se encaixam no topo da pirâmide são os fundos de desenvolvimento, como o TIGAR, os hedge funds, que têm um risco maior do que os FOFs tradicionais, porque possuem uma liberdade maior de investimento, investem em desenvolvimento, investem também em ações, os fundos imobiliários do agronegócio e os fundos imobiliários de papel high yield. Os middle risk, sem históricos, muito novos, como a gente vê aí, por exemplo, um Clean, que está começando agora, um SAP 11, já gravei vídeo sobre eles também se encaixam no topo da pirâmide. Porque histórico em fundo de papel é muito importante. Para os fundos de topo, a gente coloca no máximo de 3 a 5% em cada ativo. No máximo, hein? E de acordo com a estratégia da pirâmide, uma carteira conservadora deveria ter uma alocação de cerca de 60% na base, 30% no meio e 10% no máximo no topo. A minha carteira hoje está assim, ela é conservadora. Uma carteira moderada deveria ter uma alocação de, em média, 50% na base, 30% no meio e 20% no topo. E uma carteira arrojada, que realmente eu não recomendo, tá? Acho que o risco é muito grande, deveria ter cerca de 40% na base, 30% no meio e 30% no topo. Aí nem pirâmide mais é tamanho risco. Tá? Eu acho que não vale a pena, porque o mais importante é não perder dinheiro. Renda variável, você tem que proteger seu patrimônio, você tem que equilibrar ele para que você evite perdas. Então, eu particularmente recomendo a montagem de carteira conservadora. Com 10% no topo e 30% no meio, você consegue elevar o dividend yield da sua carteira sem correr o risco da ruína. Um detalhe muito importante, tá? Antigamente, eu não fazia alocação tática, eu comprava fundos somente buy and hold, somente core. Ou seja, eu comprava para o longo prazo e só iriam sair da minha carteira quando perdesse os fundamentos. Hoje, eu faço alocação tática no máximo em 15% da minha carteira, tá? Então, 85% da minha carteira é para buy and hold, 15% eu me permito fazer alocações táticas. O que significa isso? Significa comprar barato, colocar um preço-alvo e vender depois, fazer o ganho, passar para outro fundo, tá? Não recomendo que vocês façam alocação tática se vocês estão começando. Eu me permito fazer hoje porque eu acompanho o mercado profissionalmente todos os dias e hoje eu já tenho um conhecimento, um embasamento que me permite fazer isso com segurança. Outra coisa muito importante, eu tenho uma divisão papel-tijolo na minha carteira. Eu mantenho geralmente 70% da minha carteira em tijolo e 30% em papel. Isso pode variar um pouco de acordo com o momento de mercado. Então, quando os fundos de papel estão muito baratos, eu posso comprar mais fundo de papel, passar um pouquinho desses 30%. E quando os fundos de tijolos estão muito baratos, eu posso concentrar muito mais em tijolo. Nos últimos anos, que a gente viu os tijolos muito baratos, eu cheguei a ter 80% da minha carteira em tijolo. Hoje, a minha alocação já está a cerca de 26% em papel. Mas eu sempre coloco mais ou menos 70-30. Agora, eu quero saber de você, como que você monta a sua carteira de fundos imobiliários. Você divide por segmentos, divide por risco? Deixa nos comentários que eu vou adorar ler. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.